Fala, minha tropa, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um Rodada em Debate e trazemos para vocês hoje o que mais repercute na telinha aí dos programas esportivos e hoje trazemos para vocês aí trechinho do programa Jogo Aberto, falando um pouco sobre o caso Bruno Henrique, tá? Então, desde já, deixando a minha opinião pessoal, não concordo, tá, com a decisão que foi tomada, visto que em primeira instância o jogador ele tinha sido já condenado a pegar alguns dias de gancho, né, como a gente fala, alguns dias de jogos, mais multa, né? Então, em segunda instância, o jogador ele é condenado apenas a pagar uma multa de R$ 100.000, tá? O que eu não concordo é que se o jogador ele foi condenado a pagar alguma multa, então é justamente porque existe alguma culpabilidade dele. Então, pelo fato de existir a culpabilidade, acredito que deveria sim ter uma pena de alguns jogos, né? Pegar alguns jogos de gancho e não apenas a multa. Então, aqui hoje, trazendo para vocês a opinião de alguns comentaristas ali do Jogo Aberto e o que eles falam sobre o caso e sobre o julgamento, tá? Então, vamos seguir vendo o vídeo aqui. A sentença que foi proferida para Bruno Henrique está aqui. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$ 100.000. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STF. E o Bruno Henrique só deu uma olhadinha para o lado ali, como quem disse será. Enfim, está proferida a sentença e agora sim todo mundo votou. 6 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e ele ficou apenas na multa pecuniária. Chico Garcia. A gente tem alguns problemas aí nessa sentença, porque, infelizmente, o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não está devidamente atualizado com o momento que nós estamos vivendo em relação às apostas esportivas. E aí, quando você, digamos, quando os advogados, eles encontram lá as chamadas brechas na lei ou uma possibilidade jurídica de poder defender a sua causa, eles conseguiram fazer isso nesse caso. Porque o artigo 243, ele diz que o jogador ele não pode prejudicar o próprio clube com a atitude que ele tomou. Na medida em que o Flamengo orientou a tomar o 3º cartão amarelo, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mas sabemos o que acontece, ele não prejudica o Flamengo. O Flamengo orientou ele a tomar o cartão. Então, esse artigo acaba caindo. O 243A é ele interferir no resultado da partida. Um cartão amarelo interfere no resultado da partida? São esses meandros da lei que os advogados se baseiam para poder entender que ele foi absolvido. Agora, dito isto, todo esse parênteses, perdemos uma grande oportunidade. Porque no momento em que ele combina uma aposta com o seu irmão, ele comete um crime. Inclusive, denunciado e será julgado na justiça comum, podendo pegar 6 anos de reclusão. Mas a justiça desportiva, com base num código que está desatualizado, encontrou um mecanismo de absolvê-lo. Sendo que, inicialmente, ele tinha sido condenado com 12 jogos. Ou seja, tinha base para condenação também. Acho que perdemos uma grande oportunidade de moralizar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fiz uma colocação aqui na primeira parte do programa sobre se esse julgamento fosse em outro momento da temporada, não na reta final de Libertadores e Brasileirão, se talvez teria sido a mesma decisão. A gente não sabe, ouvimos, os argumentos foram colocados, mas assim, realmente é um caso que demorou para ser julgado, que passou por efeito suspensivo, que teve vistas no processo e que chegou a uma conclusão de multa. Outros jogadores, por coisas muito mais leves do que essa, tomaram 2, 3 jogos. Então, eu concordo com o Chico, infelizmente a lei é desatualizada, mas a realidade ela não é desatualizada. Esses juízes, auditores, eles sabem o que acontece muito bem nesse meio. E eles poderiam sim ter ido pelo lado moral, pelo lado da justiça, pelo lado da lisura, da ética, porque as provas estão produzidas. O Bruno Henrique, na justiça desportiva, está liberado e agora vai enfrentar a justiça comum e aí vamos ver o que vai acontecer. Sgarbi, imaginava-se algo diferente, mas o poder é de quem está lá votando e sendo o definidor dessa causa.
Eu tomo muito cuidado na hora de comparar o caso do Bruno Henrique com os envolvidos na máfia das apostas, porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Deixando muito claro aqui, tá? Porque já começa a cortar, tá passando pano. Muito pelo contrário. Bruno Henrique errou, não à toa foi indiciado pela Polícia Federal e na vara criminal pode ser responsabilizado, porque é fraude. Deixando muito claro aqui. Na justiça desportiva, por que eu tomo cuidado na hora de comparar os dois casos? Na máfia das apostas, era uma quadrilha especializada em que o único objetivo dos caras era subornar, era aliciar, para que eles ganhassem dinheiro e o jogador também tomando amarelo. E aí sim, o único motivo do cara ele tomar amarelo, tomar vermelho, era ganhar o dinheiro junto com esses caras. Ele ganhar o dinheiro e os caras ganharam milhões ali, como ganharam a quadrilha criminosa. Então tem uma diferença grande aí entre esse caso e o do Bruno Henrique. Que aí o do Bruno Henrique é um caso de que, óbvio que tá errado, tá? Pelo amor de Deus, óbvio que tá errado. Mas ele toma amarelo, já ia tomar amarelo de qualquer forma para tomar o terceiro, né? E depois enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que desfalcou contra o Fortaleza, que ia enfrentar o Palmeiras. Ele toma esse amarelo e avisa um familiar que ia tomar o amarelo no jogo e esse familiar se beneficia com isso. Crime, tá? Fraude. Só que na justiça desportiva, como o Chico falou, são coisas muito diferentes. Por isso que eu não comparo, por exemplo, com o caso de Aleph Manga, com o caso de Bauerman, que essa era uma quadrilha criminosa que fez a máfia das apostas. Dito isso, uma vergonha, cara, na minha opinião, assim, o Bruno Henrique fazer isso é crime, fraude, crime, Polícia Federal indiciando. Então aí eu não questiono muito a justiça desportiva, mesmo achando a pena leve, tá? Mas eu acho que é a culpa desses artigos desatualizados. Só que na criminal a gente tem que ver o que vai acontecer. Edu. Lamentável, eu falei já aqui que não ia dar em nada. Você pega, independente do auditor aí, a gente viu que na internet tem ele torcendo para o Flamengo, com a camisa, independente disso. Eu acho que ele tinha que, de repente, se afastar. Falar, não, eu sou suspeito de julgar esse caso, porque eu torço para um time, eu estou lá, então, de repente, pode acontecer. E aí ele absolve o Bruno Henrique. Para mim é triste, é lamentável, vergonhoso para o futebol brasileiro e para a sociedade. Ele abre um precedente de que hoje todo mundo pode apostar que não vai acontecer nada na justiça desportiva. Na minha opinião, é igualzinho o Sgarbi. É igualzinho o Eduardo Bauman, o Aleph Manga, é tudo igual. O cara tinha uma informação privilegiada e foi lá e avisou e apostou. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Vergonhoso, lamentável que o STJD fez ontem. Mas, Edu, não estou falando que... Eu acho que são casos que a gente tem que tomar cuidado para comparar por conta do que acontece. Era uma quadrilha criminosa no caso. E qual a diferença de uma quadrilha e de uma pessoa que você está falando? Edu, no caso era uma quadrilha criminosa que movimentava milhões e o único objetivo do cara tomar o amarelo, tomar o vermelho no jogo era beneficiar esses caras. O do Bruno Henrique eu chego a Por que você acha que o Bruno Henrique avisou o irmão? Então, e por que o irmão foi lá numa casa de apostas e apostou? Mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu só digo que o cartão... Você tem que cuidar. O atleta, ele produz tudo dentro do futebol. Ele produz os gols, as assistências, as jogadas, os cartões, as defesas. Sim, mas, Capelense, calma aí, eu tô falando baseado justamente... Não é sobre apostar, gente. Apostar qualquer pessoa pode fazer isso. É apostar sabendo que aquele resultado pode beneficiar Mas alguém. eu falo na justiça desportiva. Existe a brecha, como o Chico falou. Esse é o grande erro. Existe essa brecha. É diferente de um caso... E foi indiciado pela Polícia Federal. Aí eles entenderam que não houve impacto esportivo. É isso. Então, gente, vem cá, só uma coisa. Eu quero deixar claro aqui um posicionamento. Isso é um escândalo. E o recado que dá para a população é... Seja errado no Brasil. Pode fazer fraude, pode cometer crime, fique à vontade, sobretudo se você for peixe grande. Porque esse caso aí, ele é o puro retrato do Brasil como um todo. Porque se você, que vive em comunidade, é peixe pequeno, não está na mídia, não tem influência, você está ferrado, até as tampas. Só que se você é bacana, se você tem representação midiática, se você tem contato, se você tem aquilo tudo, você está amparado juridicamente, sempre vão achar uma brecha para passarem pano para você. O que aconteceu? Ok, o Chico explicou perfeitamente. A brecha aqui, a brecha ali, mas qual é a diferença? Eu sei que são situações diferentes em relação ao que o Nino Paraíba fez, ao que o Bauerman fez, só que o Bruno Henrique tinha uma informação privilegiada e usufruiu dessa informação para beneficiar outras pessoas e prejudicar outras pessoas envolvidas nisso. Tinha base para condenar. Então, desculpa, ele foi condenado numa primeira instância. Então tinha base para condenar. O que aconteceu? Um escândalo que aconteceu. E um ponto assim, Renato, que eu vejo, não é a questão do Flamengo, não falou para ir lá tomar. A conversa com o irmão dele era um mês antes. Batom na cueca, velho. Um mês antes. Batom na cueca, irmão. O Flamengo falou para tomar contra o Santos. Um mês antes ele já tinha 2 cartões acumulados? Tinha. Tem que ver isso aí. Mas o fato é que o Flamengo pede para ele tomar o terceiro. Então orienta ele a tomar o terceiro. E aí o tribunal, a procuradoria não vai denunciar o Flamengo? Não, porque isso acontece. Mas o Flamengo pedir para ele tomar o cartão, beleza. Não, o problema é ele passar isso informações. acontece, mas é quem é que chega em público e fala isso? Sério?
Quem fala isso? Ao clube. Sério, me diz assim, qual é o clube? Eu já vi jogador falando, eu ia sair, não sei o quê, eu ia pra data FIFA, beleza. Mas quando que o clube publicamente pede pra... eu pedi para um atleta? Não tem isso. Lamentável. Escândalo. Enfim, gente. O problema, Renata, é que agora cria-se um parâmetro também. Esse é o ponto principal. Isso sim. Quando você absolve um atleta por essas circunstâncias, que o Chico muito bem explicou, à margem da lei, brechas e situações de não impacto no resultado da partida e tudo mais, vai se criar parâmetros para que outros façam a mesma coisa e o julgamento, que deve ser exemplar, passa a ser frouxo, como foi esse. Já vou acionar Everton Guimarães, diretamente de BH, lá em Minas. Everton, qual foi a sua conclusão sobre esse julgamento do Bruno Henrique, que está liberado e ficou com multa de R$100 mil? Então, Renata, em primeiro lugar, no auge da minha ignorância jurídica, né, você inocenta e cobra uma multa, né? Um negócio meio louco. O Chico foi bem, porque o Chico explicou, e ontem também o nosso diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, no Jornal da Band, ele fez um comentário que é autoexplicativo. Autoexplicativo. E aí ele fala lá da posição que o Bruno Henrique ocupa e onde ele ocupa, ele fala de uma grande banca de advogados, isso faz diferença. Advogados competentes encontram essas brechas na lei aí. Nós estamos falando de questões imorais e ilegais, né? As duas coisas se encontraram nesse caso aí, a imoralidade com a ilegalidade. E no final das contas, Renata, de fato abre um precedente muito perigoso mesmo. E eu não consigo separar a atitude de um jogador que se meteu com uma quadrilha de um jogador que favoreceu a família. As provas são muito contundentes. E o STJD tem olhares diferentes para situações muito parecidas, né? Porque, por exemplo, lá em 2009, o Valdívia, jogando pelo Palmeiras, forçou um cartão e tomou 2 jogos do STJD. Não, ele forçou, então o STJD foi lá e meteu 2 jogos nele. Então os anos se passaram, né? E aí o STJD, com uma baita banca de advogados que o Bruno Henrique tem, o STJD entende que não, que ele é inocente. Baseado exatamente nisso que o Chico falou. Então nós temos que enxergar essa situação do Bruno Henrique pelo lado da imoralidade e da ilegalidade. A justiça, ele já foi condenado em primeira instância, a justiça comum ainda segue com o processo e o STJD entende que ele é inocente, mas aplica uma multa de R$100 mil. Ou seja, nós fazemos de fato diariamente papel de otário, né? Eu confesso que eu estava até curiosa, ansiosa para ver esse julgamento e esperava outra decisão, mas realmente eu pensei, não é possível que os caras vão fazer mudar tudo, e mudaram tudo mesmo. Porque tiraram os jogos e ficou na punição. Aumentou a multa de 60 para 100 mil e nada. O curioso é que antes do julgamento tudo podia acontecer, né? Ele podia ser absolvido, ele podia aumentar a pena, podia manter a pena, tudo podia acontecer. E eles, eu juro assim, eu usei aqui o embasamento jurídico, mas eu juro que eu não acreditava nisso. Eu não acreditava numa absolvição praticamente completa. Chico, o grande problema, além do precedente que o doutor fala, na minha opinião, o grande problema é a postura do Flamengo também. Que o Flamengo é um time com maiores torcedores do Brasil, maior número de torcedor, enfim. Cara, o Flamengo nas redes sociais, meio comemorar, colocar postzinho, ídolo do clube, regata de Flamengo. Cara, o futebol, nada influencia mais criança no Brasil do que o futebol. É um caso sério. Apesar de que é diferente, na minha opinião, da máfia das apostas, e quando eu falo de julgamento de pena, é um caso seríssimo. Então, na minha opinião, a postura institucional do clube tinha que ser outra, tá? Deixando muito claro aqui. Quero ver o julgamento semana que vem do Vitor Roque. Só para deixar claro, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra em termos de assunto, só que o problema é que Flamengo e Palmeiras estão numa guerra fria. Sim. Eles estão fora de campo. Nem tão fria assim. Não, mas porque tá um do lado provoca, o outro provoca. E aí essa guerra, entre aspas, ela tem que ser só no âmbito do futebol desportivo, de batalha, de disputa, de jogar bem, de batalhar por títulos. Mas é culpa do Flamengo também, né? O Flamengo está se transformando num clube desprezível. Não digo na questão institucional, nas atitudes dos dirigentes. É problema na lei do mandante, MP 984. O Flamengo sempre quer uma coisa diferente. É problema na Libra, o Flamengo tem uma coisa diferente. N questões aqui, N questões que a gente fica debatendo. A gente está no momento falando sobre a união dos clubes. O Flamengo está sempre só pensando no umbigo dele. E aí, galera, o que é que vocês acharam da opinião dos comentaristas? Mas antes de eu falar se eu concordo ou não,
Você já deixou o seu likezão no vídeo? Então deixe o seu likezão aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativa os sininhos da notificação, tá? Pra vocês receberem aí conteúdo assim que a gente faça a publicação. Então, minha opinião sobre o caso, eu concordo plenamente com os comentaristas. Deveria ter uma punição, sim, né? Fica um pouco estranha, me causa estranheza essa questão de o cara foi absolvido, mas o cara tem que pagar uma multa de 100 mil, né? Então, é um pouco controverso essa questão aí, tá? Então, se você assistiu o vídeo aqui até o final, deixe seu comentário aí da sua opinião, o que é que você acha, se ele merecia pegar jogos de gancho, se não merecia. Então, não se esquece aí de deixar seu comentário, não se esquece de deixar um likezão, tá? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e o YouTube divulgar o nosso conteúdo, tá certo? Se você assistiu até o final, muito obrigado e se vemos no próximo vídeo. Valeu!